agora a conversa é espetacular, minha gente. Estamos recebendo mais uma vez aqui em nosso estúdio Leandro Dornelles, que é escritor, médium espírita e sempre está aqui contribuindo com seu conhecimento, trazendo pautas maravilhosas. Eu adoro te receber, Leandro. Ô, Elga, obrigado. Eu que adoro vir aqui, sempre quando você convida, né? Você, Pamela, é uma satisfação vir aqui. E, gente, conversar com eles, conversar com você é fantástico, entende? Obrigada. De verdade. Ó, tem uma coisa para revelar. Acho que tem uns 2 anos, acho que eu comecei a vir aqui, né? Eu sempre assistia seu programa. Falei, gente, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. Ai, e quando legal. aconteceu o convite, você não sabe a alegria que foi. Leandro, entende? você nunca Sério. tinha compartilhado Nunca essa tinha. informação. E Gente, que realmente, felicidade. mas Olha, obrigado. eu acredito que é algo, é uma energia, né? É, isso. É uma Ó, energia que a gente a emana. gente pode chamar de energia, a gente pode chamar de sincronicidade, segundo Jung, né? Sim. O que não deixa de ser um aglomerado de energias que coloca a gente na mesma sintonia. Sim, estamos aí nessa sintonia já Exato. faz um tempo, né, Faz, Leandro? faz um bom tempo. Graças a Deus. Graças a Deus, eu fico muito feliz porque, como eu te falei, você sempre nos traz pautas maravilhosas e que nos ensina muito, Sim. nos faz assim, nos deixa um pouco mais confortável, porque são assuntos que existe um debate muito grande, um preconceito muito grande, muitas dúvidas, incertezas. Então, é algo que sempre aperta o nosso coração, é um desconhecido. Um desconhecido. E o cuidado que nós temos que ter para falar desse Sim. assunto. Toda vez quando acontece, né, o convite, ou até mesmo em alguns eventos que eu vou para poder falar sobre espiritismo, sobre espiritualidade, né, pessoas que perdem entes queridos, eu sempre medito. Não é aquela meditação assim de ficar zen, não. Eu faço uma prece, chamo pela minha mentora. É certo o que eu vou dizer? Qual que é o caminho que eu tenho que pegar? Né? O que eu tenho que dizer? O que eu não posso dizer? Porque as pessoas, Elga, acham que não, eu posso falar tudo. Não é bem assim que funciona. Com certeza. A gente tem que ter o momento certo para cada questão que a gente vai tratar na vida. Eu também sempre peço, olha, me ilumine, né? Que eu realmente escolha as palavras corretas, tenha Exato. Sabedoria para transmitir, né, o conhecimento de forma mais exata possível, mais correta possível. E da maneira que a pessoa possa entender de forma fácil e simples. Essa comunicação, né, você ter uma comunicação efetiva, principalmente um assunto delicado, realmente é um desafio. Sim, sim. E hoje vamos conversar sobre algo que eu tenho certeza que vai mexer com muita gente. Falar de mortes coletivas, né? Isso. Geralmente você associa no mesmo momento a tragédias. A tragédia. Né, que são aquele desencarne coletivo, várias pessoas, infelizmente, mexe com muitas vidas, muitas famílias, então é algo que atinge muita gente e causa uma comoção, né, Leandro? Nacional, internacional, algo que chama muita atenção e eu acho que tem um motivo para isso, né? Tem um motivo, tem um porquê de acontecer e tem também a forma de acontecer. Por que tem que ser desta forma? E a gente não para pensar, né? Sim. A gente vive muito no impacto. Então, quando eu recebo a notícia de uma grande tragédia, é evidente que abala muito o nosso psicológico, o nosso emocional fica destruído, né? Mesmo que eu não conheça ninguém que passou por aquela tragédia, mas mexe, dói, fere, você se coloca no lugar da outra pessoa. E às vezes isso é bom, é saudável, mas a gente tem que ter um pouco de cautela. Por quê? Eu tenho que entender o que está acontecendo, para que eu realmente possa ter uma reflexão justa e não tomar julgamentos errados. Tá? Entendi. Como, por exemplo, uma grande tragédia, uma catástrofe, ela já é estrondosa por si, ela já nos assusta, é uma tragédia de fato, é algo, digamos, do nosso ponto de vista humano, daquilo que nós temos como base no dia a dia, um horror, né? Sim. Algo terrível. Com certeza. Mas nós temos que, então, começar a ter uma percepção diferente do que está acontecendo. Eu tenho que olhar para esta tragédia e, primeira coisa, afastar o meu julgamento de que muitas pessoas fazem isso. É castigo de Deus. Tem muitos que falam isso. Sim. Aconteceu com tal fulano, aconteceu em tal local, aconteceu com tais XY pessoas, Deus está castigando. É punição de Deus. Não existe isso. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Agora, o Deus que pune, o Deus que castiga, é aquela personificação que nós criamos de Deus, imagem e semelhança do homem.
O homem não é egoísta, não é preconceituoso, o homem não erra, não magoa, não ofende, não maltrata. Então eu acabo subjugando a Deus pela perspectiva que eu tenho do homem, quando eu falo que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não, é muito mais que isso, entende? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas que recebemos a dádiva de estar no planeta Terra pelo amor que Deus tem por nós. É uma vaidade do ser humano se colocar nessa comparação. É uma vaidade, eu entendi agora a sua colocação exato. Perfeitamente. E aí isso nos afasta do entendimento do porquê que as tragédias acontecem. Qual a utilidade das tragédias, por exemplo? Sim, é um questionamento, né? Porque você pensando friamente na situação como um todo, você consegue entender que existe uma mensagem por trás de tudo. Mas a gente não tem essa compreensão. Né? E é isso que a gente busca, tentar passar para as pessoas, olhar da forma correta a situação e até tranquilizaria o coração de muita gente. Muito, né? Muito, Elga, muito mesmo, entende? Você não vai sanar aquela dor, você não vai sanar a saudade porque ela é importante para nós. Então é importante você chorar, você desabafar, é importante você, eu falo essa palavra, curtir este sofrimento. Precisa viver o luto, Precisa viver o luto. Isso é crucial, entende? Mesmo que eu tenha compreensão do que ocorreu, por que ocorreu, eu preciso passar por isso. Né? Agora, quando eu realmente entendo o que ocorreu, eu começo a dar um outro sentido, principalmente para a minha vida. E principalmente para os julgamentos em torno daquele fato que ocorreu. Então a gente pode falar de vários tipos de tragédias, né, que são mortes coletivas. A gente pode falar, por exemplo, de uma chacina. Que também é muito cruel. Demais. Só de você pensar em chacina, você arrepia, você fala, cara, como que uma pessoa tem a condição, né, a coragem de chegar e tirar a vida de outras pessoas? Você vê que é algo ainda bem impactante, porque é o próprio ser humano causador, né? É o próprio ser humano, entende? E aí você analisa da perspectiva muito humana, essa pessoa foi muito cruel, ela tem que pagar por isso. Algumas pessoas acabam pagando pela própria vida, né? Porque fogem da polícia, a polícia realmente tem que fazer alguma coisa, a polícia não vai ali e tira a vida daquela pessoa por prazer. Ela tira porque foi importante, foi uma necessidade, porque senão poderia ter sido pior, né? Sim. E aí nós temos a sociedade que julga essa pessoa que cometeu o ato, que cometeu a chacina, porque a gente olha pela perspectiva das vítimas. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Então, quando eu paro para analisar de maneira não fria, mas de maneira embutida de sabedoria e de amor, por que esta pessoa se saiu da casa dela, foi até um local e cometeu uma chacina? Porque naquele local tinha várias pessoas que não tinham aparentemente relação nenhuma e acabaram sendo submetidas, né, ao crime que ocorreu. Então, na hora do impacto, ninguém para pensar. Ninguém para pensar que fulano e ciclano saiu lá do bairro dele, né, e foi para um encontro, encontrar um amigo na praça, que seja, e de repente acabou sendo vítima desse cara que foi cometer o crime. Por que ele foi até lá? O que levou ele até lá? Ele não tinha nada a ver com aquela história, do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista do equilíbrio espiritual, ele tinha que estar ali. Entendi. Ele tinha que passar por aquilo. A família tinha que passar por aquilo. Não é acaso. O acaso é uma coisa fantástica. Quando perguntada também para Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele dá uma lição muito grande que para o acaso, existe um trabalho muito grande para a espiritualidade por trás do acaso. Aquilo que nós vemos como acaso, foi por acaso que fulano chegou naquele momento, aconteceu o incidente. Ou foi por acaso que ele trocou de passagem com fulano, ou deu errado lá no guichê, ele teve que ir para um outro avião e aquele avião caiu. Foi por acaso, se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido. Atrás desse acaso, Elga, tem uma construção espiritual muito lógica. É um trabalho muito árduo dos espíritos de luz para poder criar as ferramentas para esta pessoa chegar ao ápice de, por exemplo, numa queda de avião, chegar no guichê e de repente adiantar o voo dela e ela pegar o voo que ia cair. Sim. Não é por acaso. Então, quer dizer, houve uma construção por trás disso. Mas da nossa perspectiva, foi um acaso. Porque para nós é muito rápido, né? É mais fácil muito também, mais fácil, né? Você fala, é o acaso. É o acaso. Lugar errado, hora errada. Exatamente. Outra coisa, lugar errado, hora errada. Sim. Não existe. Né? Não existe não isso, existe, né? Não existe. Não entende? se acomode com esse pensamento. De maneira alguma. Não adianta você correr daquilo que já é programado para acontecer conosco. E qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o objetivo de morte coletiva, por exemplo? Sim, né? eu às vezes busco
esse entendimento, sabe? Aham. Que eu acho que não tem a ver só com as pessoas que foram vítimas dessa situação, mas como uma mensagem para a humanidade. Para a humanidade. É o que eu vejo, assim, porque é algo, como eu te falei, causa uma comoção geral, atinge muita gente. Atinge. Você tocou num assunto primordial. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec, ele tenta entender as tragédias. Então ele pergunta aos espíritos por que acontecem tragédias, né, coletivas, qual é o objetivo delas, qual a função delas. E as entidades superiores, os espíritos superiores respondem a Kardec e deixa Kardec até abismado. Você consegue perceber isso pela literatura, quando eles falam para o progresso da comunidade. Olha que interessante. Aí Kardec não se contenta com uma resposta, mas como assim, né, para o progresso da humanidade? Quer dizer que uma morte coletiva, uma tragédia, né, uma queda de um avião, um tsunami, um terremoto, né, uma chacina ou a guerra em si, que está acontecendo, que está no acontecendo mundo atualmente. Isso, não podemos ignorar isso. Sim. Como que isso é benefício para a comunidade, né? E aí Você Kardec, fica, né? É algo a se perguntar mesmo. Aí Kardec pergunta, mas vem cá, de uma maneira bem simples, tá claro que ele não perguntou assim. Vem cá, galera, por que então que se a morte coletiva, as tragédias coletivas, ela tem como um bem o progresso da humanidade, não tem outra maneira da gente progredir sem ter que passar por esses tipos de tragédias? Sim. Aí os espíritos, a gente já imagina que eles vão responder, né, várias coisas, várias anécdotas. Não, eles falam, não tem. Existe uma outra maneira, que são continua sendo a mesma coisa, as tragédias coletivas proporcionadas pela natureza. Olha. As epidemias, as Sim. pandemias, né, as catástrofes naturais, os tsunamis, os terremotos, tsunami, sim. que não são, teoricamente e tecnicamente dizendo, provocadas pelo homem. Né? Tem uma certa influência do homem, Sim. mas não são necessariamente provocadas pelo homem. Então, quer dizer, por mais que você corra de uma tragédia que foi provocada, por exemplo, por uma manutenção errada no avião, que tem a mão do homem, né? Se não é por essa maneira, vai acontecer de uma outra maneira que seja natural. Entende? Olha uma coisa muito de se assustar. Eu tenho medo de andar de avião, por exemplo. Não vou andar de avião porque eu vou morrer, que eu vou desencarnar, o avião vai cair, etc. Acho que todo mundo tem um medinho, né? Parece que foge do seu controle aquela situação. Então, a gente benze o corpo, faz a sua oração, vai, né? Na hora que sobe, você fala, já foi, agora não volta mais, né? Sim. Só que, vamos pensar um pouco mais, de maneira mais até pragmática. Se eu tiver que morrer em um acidente aéreo, eu não preciso estar dentro do avião, entendeu? Eu posso estar em um local em que o avião possa cair naquele local. É verdade. Então não tem como você fugir daquilo que de fato é importante para a nossa evolução. Sim. A evolução para a comunidade, como você bem colocou, né? Entendo. Uma tragédia, quando ela acontece, ela comove nós seres humanos que ficamos e muda a gente de uma certa forma. Muda. A pandemia, por exemplo, do Covid-19 é algo que veio para a construção da sociedade. E ela acabou? Não. Vão vir outras piores? Certeza que sim, entende? Não foi a primeira e nem a última. Outras piores vão vir. Porque nós precisamos passar por renovação. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este programa fantástico com Leandro Dornelles. Você já parou para pensar que daqui a 80 anos, vamos colocar 80 anos, quem nasceu no ano de 2000 para trás já não vai existir mais? É verdade. A gente não para pensar nisso. E como é que essas pessoas vão voltar para o plano espiritual? Algumas pelo processo natural, da velhice, de alguma enfermidade, outras pelos desencarnes coletivos, que já fora programado no mundo espiritual, que já estava prescrito que iria acontecer. E o porquê eles vão acontecer, isso é que é o tchan. Tá? E é uma coisa muito grave quando a gente toca nesse assunto, porque nem todo mundo está pronto para ouvir. Talvez você esteja pronta, mas a outra pessoa não está pronta, de repente, para eu dizer que em uma tragédia coletiva, ela ocorreu para que todo aquele grupo, que demorou talvez séculos, tá, Elga? Séculos para poder se reencontrar no mesmo local,
para que eles pudessem ali, né, de uma certa forma, quitar um débito de vidas anteriores. Existe uma conexão, então? Existe uma conexão. Entendi. Entende? Ninguém se encontra em um determinado local para poder ser sujeito a uma tragédia se não tiver uma conexão. Olha só, Leandro. Então, por exemplo, vamos falar de balas perdidas. Que infelizmente acontece constantemente. Sim. Uma pessoa que não tem nada a ver, que é de bem, né, que tem boa índole, inclusive o Allan Kardec questiona isso para os espíritos, e os inocentes? Por que eles são acometidos pelas tragédias coletivas? Que é um questionamento. Que é um questionamento. Que todo mundo faz. Nossa, mas Isso. que pessoa maravilhosa. Exatamente. Fazia bem para todo mundo, que era uma pessoa que acrescentava para a sociedade, para a humanidade. Por que aconteceu Porque isso? com ele, e não aconteceu com fulano, que é assim, só assado, né? A gente pega muito, fulano de lá, tá não sei quantos anos preso lá. Com e não certeza. acontece Essa com comparação ele. vai existir sempre. Vai sempre existir. E Kardec perguntou isso para os espíritos, mas por que com eles? E os espíritos respondem, porque precisa. Porque estava programado para eles. Não tem tratamento diferente. Não tem o X e o Y é melhor ou pior. Todos que estão programados a reencarnar no planeta Terra somos devedores. Nós já plantamos em outrora. Como se estivesse pagando algo de outras vidas? Como se tivesse, de todas as formas, criando meios para que eu pudesse quitar este débito. Olha só. E aí tem uma coisa interessante ainda, que as pessoas confundem muito esta quitação desse débito como castigo de Deus ou punição de Deus. Não. Vou dar um exemplo da bala perdida de novo. Suponhamos que numa existência anterior eu fui um matador de aluguel. Sim. E eu desencarno. E eu demoro séculos para poder reencarnar de novo, para ter uma nova oportunidade. E eu peço isso porque eu começo a ter uma maturidade espiritual maior lá no plano, na erraticidade. E eu começo a pedir isso para os mentores, para a espiritualidade superior, para Deus, né? Para me dar uma oportunidade. E Deus me concede essa oportunidade. E eu vou nascer aqui na Terra. Eu vou ter comportamentos na minha existência humana que vão justificar, né, a quitação deste débito. Então vai chegar um estágio da minha vida que, por exemplo, eu posso passar no meio de um tiroteio e nenhuma bala vai me acertar. Olha só. Porque os meus comportamentos, a minha atitude mental, o meu pensamento, a minha psique, o trabalho que eu faço voltado para a comunidade, para a sociedade, por uns 3 pilares que são base, né, que é o eu individual, que é o eu família, que é o eu cidadão, o eu sociedade. Sim. Quando eu contribuo de forma equilibrada para isso, eu vou passar entre essas balas e eu não vou ser atingido por essa bala. Agora, se mesmo eu, Elga, fazendo todo esse equilíbrio entre esses 3 eus, que é a nossa representatividade, uma das nossas representatividades aqui, quanto espíritos, mesmo eu fazendo toda essa caridade, todo esse bem, mas eu tiver uma culpa que eu não compreendi, um remorso, uma não aceitação da minha nova condição de reparar o meu erro, e intrinsecamente a gente sabe quase sempre quando a gente tenta fazer alguma coisa e você se pune e você não sabe nem por quê. Por isso que a terapia é muito importante, a psicoterapia. Perfeito. Entende? Sim. Então você não se encontra o que realmente está te incomodando, o que realmente está acontecendo. Existe então uma culpa espiritual que você mesmo carrega. Esta culpa, ela não vai te colocar diante de uma pessoa que vai atirar em você. Mas esta culpa pode ser responsável, sim, por te colocar numa situação cujo qual o objeto de uma arma pode vir e atingir você. Veja bem, você não se colocou diretamente, você colocou de forma indireta. Porque por mais que você praticou todo o bem, toda a caridade, toda a perfeição, algo dentro de você ainda era muito mais forte, ou seja, aquele famoso, e que de fato acontece, eu não me perdoei. Isso. Entendeu? Que eu ia te perguntar é saber se perdoar verdadeiramente. Verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Eu fiquei com 2 dúvidas, aliás, que eu me perguntei aqui e vou aproveitar e perguntar para você. Então, ainda está em nosso poder nós evoluirmos a um ponto de nos tirar dessa situação, Sim. desses débitos? Sempre. Sempre. Nossa, que maravilha. A oportunidade de reencarnar na Terra é a chancela que a espiritualidade, que Deus já nos concede para a gente poder se livrar desses débitos. Sim. Existem alguns débitos que eles são irreparáveis, a gente vai ter que pagá-los, mas necessariamente eu não vou ter que pagá-lo com a mesma intensidade que eu os fiz no passado.
Uma coisa simples, por exemplo, eu te devo aí 1 milhão. Ô, benção, né? Já pensou? Opa! Te devo 1 milhão. Me devendo 1 milhão. 1 milhão. Elga, eu preciso pagar você 1 milhão, mas eu não tenho esse 1 milhão. Mas eu, do fundo do coração, quero te pagar. Você parcela para mim? Entendi. Então, quer dizer, eu amenizo a minha forma de pagar, entende? Mas eu vou pagá-la de uma forma ou de outra. É diferentemente se você olhar para mim e falar, não, eu quero 1 milhão amanhã. O que pode acontecer. Sim. Entende? O que a vida pode nos cobrar também. Porque da mesma intensidade que nós cobramos numa existência anterior, nós também podemos ser cobrados nessas. E se a gente não tem esse equilíbrio, essa maturidade espiritual, e como que se busca ela? Estudando, meditando, fazendo prece, conversando com as pessoas, conversando com o dirigente da igreja ou do centro espírita, né? Seja católico, seja evangélico. Então, quer dizer, existem meios de a gente buscar essa maturidade espiritual para que a gente possa amenizar os nossos débitos. Temos que quitá-los. Jesus falou isso. Os céus e a terra passarão e todos os jotas, é mais ou menos isso, agora me falhou a memória, eles terão que ser prestados contas. Jesus também falou, tudo que tu plantas, tu irás colher. Sim. Elga, tá tudo na Bíblia, né? Tudo. Elga, no meu último suspiro, eu plantei. Então eu vou ter que colher de alguma forma. Sim. A misericórdia de Deus nos dá a possibilidade, da oportunidade de voltar de novo. Em um corpo diferente, que seja necessária e adequada às transformações para a nossa evolução. A família adequada, a cidade adequada, o emprego adequado, os amigos adequados para a nossa evolução, até os inimigos adequados para a nossa evolução. Eu continuo sendo eu inquestionavelmente. Eu só mudei a roupa, mais nada. Olha só. E carreguei comigo o que eu plantei na vida passada. Entende? Entendi. Por que muitas pessoas têm uma ânsia, Freud fala muito sobre isso também, muitas pessoas têm a dificuldade de se entender, muitas pessoas parecem que têm de tudo, mas lhe falta alguma coisa. Aliás, todo mundo tem isso, ninguém escapa disso. Você não tem a impressão, você mesmo, de vez em quando, não pertencer à Terra? Fala, cara, parece que eu não sou desse mundo, umas né, sensações estranhas. Você fala, nossa, que sensação é essa? Isso acontece. Então, são lembranças, são memórias espirituais que elas estão muito bem guardadas, né, dentro da nossa mente. Estas memórias são importantíssimas e a gente precisa entendê-las. Eu não preciso fazer uma regressão de vidas passadas. Veja bem, tem pessoas que fazem para buscar uma terapia, uma cura, que é crucial. Entendi. Procurar as pessoas certas, o local certo para poder fazer. Mas não por curiosidade, por questão de saúde. Sim. Por curiosidade, é fria. A gente já tem tanto problema para resolver com a nossa própria encarnação. Imagina, de repente, eu descobrir na vida passada, né, que eu tenho isso para resolver. Aí vai piorar a situação, né? Adorei. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, quer dizer, veja, que você entender todo esse processo é entender as mortes coletivas. É entender que para um avião cair, eu tenho dentro daquele avião X, Y, pessoas, comportamentos, crenças, ideologias, lá não escolheu, né? Não escolheu nada, não escolheu sexo, não escolheu nada. Sim. Entra criança, entra jovem, entra idoso, entra pastor, entra médium, né? Sim. Entra ricos, entra pobres. Todas essas pessoas entram naquele avião, que nunca se viram possivelmente. Realmente. E é engraçado que se você for falar com quem passou por alguma tragédia coletiva e sobreviveu, eles vão comentar que no ar sempre ficou um enigma, uma energia circulando, tipo assim, olho para você e parece que tem alguma coisa que eu me identifico com você, mas eu não sei o que é. Isso durante, por exemplo, antes da tragédia, o voo antes de acontecer, do avião cair. Isso. Aí de repente o avião cai, né? Então, por que existe essas essa pessoas... energia? Existe. Nossa, eu não tinha esse conhecimento. Existe. Por que a gente não percebe? A gente é muito acelerado. Sim. A gente entra, por exemplo, quem tem um hábito, que nem você falou, a gente entra, já reza com medo de acontecer alguma coisa. Mas a gente não para olhar a energia das pessoas, o jeito que as pessoas olham para nós, o jeito que as pessoas estão conversando, se comunicando, os detalhes, né? E é importante a gente começar a prestar atenção nisso. Só que também tem um outro lado positivo. Imagina se eu não estou preparado, eu começo, igual tipo o filme Premonição, né? É verdade, quebra um negócio no avião, quebra não sei o quê, aí você já vai surtar, né? Então também, é claro, tem que tomar esses cuidados. E não levar... que é uma sensibilidade que às vezes você percebe, que né? Você ali, percebe. Que te chama a atenção, mexe com você. Vamos dar mais uma paradinha, minha gente, aquele tempinho da água, mas é bem rapidinho, a gente já volta.
de volta com este bate-papo sobre mortes coletivas. Vou contar uma história rapidinho que aconteceu comigo. Em dezembro eu viajei e fui para São Paulo com meu sócio, né? Fomos de avião, peguei o voo da madrugada, lotado de gente. A gente até brincou, ele falou, Leandro, não vai dar certo. Eu falei, por quê? Ele falou, olha só, tinha freiras, tinha um pastor e tinha 2 médicos. Ele falou assim, pronto para o mundo espiritual. Eu falei, meu Deus, e agora? Senhor! Aí nós embarcamos no avião e fomos, né? Realmente foi um voo muito desconfortável, porque aquilo ficou na minha cabeça. Entendi. E eu gosto de andar de avião, tá? Voar de avião. Você gosta? Eu gosto. Aí aquilo lá ficou na minha cabeça. Eu falei, tá, ficamos uma semana fazendo trabalhos lá, voltamos. Sabe aquela sensação de alguma coisa vai acontecer? Entendi, uma agoniazinha, né? Aí sabe o que é pior? Eu fiz prece e chamei pela minha mentora. Nem apareceu. Aí falei, hoje, né? Aí fomos, beleza. Elga, deu tudo errado pra gente perder o voo. Olha o que é essa questão da energia e da programação. Eu cheguei atrasado no aeroporto, o nosso voo saía 16h25, eu cheguei 16h25 para poder entrar. Até achar a entrada, procurar, a gente se perdeu Quase e tal. impossível. Praticamente conseguir. impossível. Quando a gente chegou para passar no detector de metais, tinha mais ou menos 20 pessoas na frente. Meu senhor. E isso é o Lucas, vou falar o nome dele, né? E aí quando nós chegamos, tinha um MC famoso na fila. Eu falei, é hoje. Né? né? E aí eu comecei a comentar, eu falei, Lucas, vamos embora, vamos voltar, vamos pegar um avião. Eu juro pra você, eu falei isso, vamos pegar um ônibus. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, é 24 horas daqui em Cuiabá, rapidão a gente chega. Você foi né? prestando atenção nos sinais, Nos né? sinais, entendeu? Sim. Aí beleza, o Lucas falou, não, vai dar certo. Eu falei, Lucas, não vai dar tempo, o avião já deve ter até decolado. De repente, me aparece um filho de Deus abençoado do outro lado e grita, quem é do voo tal para Cuiabá? Eu discretamente, que eu sou muito discreto, eu falei, juro por Deus, o Lucas não, o Lucas já gritou, já gritou e tal. Eu falei, puta merda, o Lucas não faz isso, Lucas. Passaram a gente na frente, passou um detector tal, passou, e eu já tava, juro por Deus, eu tava tremendo. Eu falei, gente, alguma coisa vai dar errado, não pode. É hoje, entendeu? Hoje. Fomos para um outro guichê para fazer a autenticação das documentação, passamos, beleza. E aí isso eu tô indo embora para entrar na aeronave, sem uma senhora atrás de mim gritando, moço, moço, moço. Parei. Aí eu olhei, ela falou, sua carteira. Ela foi e me entregou. Eu peguei minha carteira e entrei. Quando a gente entrou, estava todo mundo sentado. Todo mundo. Os últimos. Só faltava Já aconteceu isso comigo. E realmente estava esperando a gente. Sentamos. Quando a gente sentou, foi muito automático. Eu juro para você, eu fiz esse movimento. Eu levantei e falei, Lucas, eu vou sair. Ele falou, por quê? Eu falei assim, eu pedi todos os sinais, se fosse alguma coisa acontecer com esse avião. Tudo aconteceu, a gente atrasou, não deu certo a entrada. Eu perdi minha carteira e a mulher me entregou. Aí o Lucas olhou bem sério para mim e me ignorou. E eu fui fazer o gesto de novo, a minha mentora veio. Ela só falou assim, se aquiete. Olha só isso. Eu fiquei muito na dúvida. Eu não sabia se aquiete fica quieto que vai acontecer, entendeu? Ou fica quieto que nada vai acontecer. Eu vim de lá aqui, fazendo prece, eu juro para você. E a gente pegou umas turbulências e eu ficava, meu Deus, põe na mão de Deus. Olha para você ver o que a nossa cabeça faz. Então, quando eu falo prestar atenção nos sinais, a gente também tem que ter sabedoria. Com certeza. Entendeu? Não criar também Não coisas. criar uma expectativa. Sim. Eu não poderia ter pensado coisa positiva. Cara, cheguei atrasado, pra deu ser, errado. Eu tinha que entrar nesse Sim. avião e eu tinha que chegar em Cuiabá. Isso era óbvio. Mas não, eu pensei o contrário. Se fosse para acontecer, Alga, ia acontecer. Entendeu? O cenário também estava perfeito para aquilo, entendeu? Sim. Ia virar uma história depois na mídia, fulano, né? E acabou acontecendo. Como várias vezes já aconteceu. Sim. Então, os débitos que nós temos na vida anterior, por mais que eu não conheça você, que eu não conheça Ciclano, Beltrano e Fulano, quando nós temos que pagar de maneira coletiva, e estes débitos, aí que tem um tchan da coisa, eles foram plantados de forma coletiva no passado, entendeu? Eu não plantei sozinho. Então, se eu sou uma pessoa que cometi uma barbárie no passado com um grupo de pessoas, existe um grupo de pessoas comigo que contribuiu para eu cometer essa barbárie. Entendi. Eu e este grupo teremos novas oportunidades na Terra ou em outro planeta, né? Que assim seja. E nós vamos, de uma maneira ou de outra, se reencontrar em um determinado tempo, ok? E que necessariamente não sejam as reencarnações as mesmas. Pode ser que, por exemplo, um grupo de espíritos nasceu numa reencarnação anterior. Eu não nasci, mas eu nasci nessa. Aí veio um outro grupo de séculos atrás e nasceu nessa. Ok, ainda não completou o ciclo.
esse grupo precisa estar junto para ser uma morte coletiva, um resgate coletivo para a espiritualidade. Sim. Quando todos estão juntos, no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo momento de encarnação, e isso, como eu te falei, pode demorar séculos, pronto, fechou. O grupo está pronto para poder ter esse resgate coletivo. Ou seja, é um quitar de dívida numa única chamada, entende? De um grupo que há muito tempo veio tentando se reencontrar para poder realmente se harmonizar, buscar o equilíbrio e evoluir. Gente, olha, eu acredito que o entendimento que você conseguiu nos transmitir aqui fez a gente abrir a mente, né? Sim. Para esse tipo de... Eu acho que é um conhecimento acertado sobre essas questões. Eu acho que uma das últimas tragédias que aconteceu, que chamou muita atenção, foi a da Boate Kiss. Sim. Que agora teve documentários, né? Assim, muitas informações de familiares, parentes, pessoas próximas às vítimas, os que sobreviveram, né? Então, eu acho que essa comoção e essa curiosidade sobre esse tema ficou bem aparente agora. Fica e ainda vai continuar, né, durante muito tempo, Sim. com vários tipos de relatos que aconteceram, né? Muita coisa. Muita coisa. Na verdade, muitas coisas que saiu também na mídia, né, foram associadas às vezes por preconceito, por questão de intolerância religiosa, que necessariamente em alguns aspectos foi, em outros aspectos não foi, né? O que de fato aconteceu na boate, que a própria justiça determinou, ainda acredito que está sendo resolvido ainda, né? Eu não tenho essa informação de como está nesse momento. Também não tenho. A última vez que eu vi é que saiu mesmo a condenação dos empresários e tal. Mas aí se você vê, eu vi o desespero, o choro deles. Então as pessoas falam, é falso esse choro e tal. Eu custa acreditar que seja falso, né? Porque você é responsável de um ambiente que ceifou mais de 240, acho que 240 espíritos que estavam lá e desencarnaram, né? Em um momento da vida também, né? Tantos jovens. E é uma outra coisa que a gente questiona, né? Sim. Por que novo? Tanta gente jovem, qual é a mensagem disso tudo? Tantas famílias, né, que foram destroçadas. E sabe ali. Um erro que a gente Perder comete? um filho é muito complicado. É muito complicado. Sabe um erro que a gente comete sobre essa questão da tenridade, né? Fulano de tal morreu muito jovem, tinha uma vida linda e brilhante pela frente. É muito arriscado falar isso, Helga. Sabe por quê? Porque somos espíritos buscando o equilíbrio e a perfeição, buscando a melhora. Sim. Então eu não sei se de fato aquela vida que foi ceifada, ela poderia ser um grande célebre nessa existência, porque ele tinha a própria história dele para percorrer. A espiritualidade não erra. Então se ela ceifou aquela vida, aquilo que a gente fala, aceita o que Deus planejou, você não tem mais o que fazer, então talvez aquela vida foi ceifada porque foi preciso. Porque foi importante, necessário para a família, para a comunidade, para a evolução como um todo da sociedade e para o próprio espírito. Como também aquela pessoa simplesmente, olha, eu acho isso fantástico, né? E quando eu era novo, eu falava, mãe, eu podia morrer novo. Não morri novo, né? Deus me livre! O que quer dizer? Muitos espíritos, quando são ceifados na infância, são espíritos iluminados, são espíritos que cumpriram a missão. Eles tinham apenas que fazer um estágio na Terra para poder completar a evolução que não deu tempo de fazer numa encarnação anterior. Olha. Aí eles vêm aqui, né, fazem coisas lindas e maravilhosas, deixam uma mensagem linda de amor para todo mundo, cumpriu a missão e partiu. Provavelmente esse espírito não reencarna mais na Terra. Olha só, entende? que interessante. A não ser que ele, por própria vontade, peça a espiritualidade para poder vir e ser exemplo, ser os grandes mestres que a gente acaba encontrando na vida. Vem por amor. Sim. Entende? Nós estamos vindo ainda porque a gente deve. Entende? Tem muita gente que vem para cá não quer vir para cá não, mas tem que vir. Então por isso que a gente sempre não sou daqui, não gosto daqui não. Se é daqui, você gosta daqui, você tem que pagar. Mas tem espíritos que realmente nascem por amor aqui, para fazer o bem, entende? E são espíritos necessariamente que foram ceifados antes, né, da tenridade. Olha que coisa linda. Passaram a mensagem que tinham que passar. Pensar dessa maneira, e isso é comprovado até pela ciência do espiritismo, né? Pensar dessa maneira traz tanto alívio. Com né? certeza. Mas não elimina, é fato, tá? A saudade e a dor. Isso é natural de nós espíritos, tanto para quem está aqui, quanto para quem foi também para o plano espiritual. Vamos a mais uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta.
estamos de volta para o último bloco com Leandro Dornelles. Leandro, mas é uma forma que nos conforta. Nos conforta. Sabe? É um conhecimento, como eu já te falei um pouquinho antes, que você nos transmitiu aqui, que nos traz um conforto. Né? Eu acho que famílias, pessoas que passaram por essa situação, que são muitas, infelizmente, fazem esses questionamentos, né? Algo que às vezes perturba a continuidade aí dessa trajetória da família. Perturba da família, perturba de quem foi. Isso. E um recado que eu deixo, que é muito importante, é a gente buscar a fonte, entende? Existem muitas histórias, por exemplo, da própria Boate Kiss, né? Alguns médiuns espíritas realmente relataram por que ocorreu. O próprio Divaldo Franco, um grande orador espírita, respeitado internacionalmente, né, fala fã dele. Isso também, fala do porquê que ocorreu, né, aquele episódio com a Boate Kiss. Ele faz não uma comparação, mas ele traz informações, né, da época da Segunda Guerra Mundial, dos nazistas. Então as pessoas começaram... Teve uma relação. Mas aí as pessoas entenderam errado, algumas pessoas falaram, não, estão dizendo que o fogo que pegou tinha símbolo nazista no banheiro. Não tinha isso, não existia, só, não estava sabendo dessa comparação. Saiu isso na mídia também. Olha só. Então fizeram a comparação, estão dizendo que foram como é que se fala? Atentado nazista. Não foi isso que foi dito, entendeu? É a fumaça, né, que isso. era a mesma. O que aconteceu? Isso. Um tipo de... A própria estrutura, na hora que começou a queimar, produziu um tipo de gás, que era o cianeto, que é o mesmo que ocorria usado nas câmaras de gás. Judeus, né? Então, quando você para de pensar, nossa, que coincidência. Não, e teve uma questão de uma data ali também. Uma data, que foi também no dia 27. Isso. Né, 27 de janeiro. Na época do Holocausto, e 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss. Isso. Então, assim, as pessoas começaram a associar isto. Mas é coincidência. Não, lembra, não existe o acaso, nem coincidência. Atrás do acaso, da coincidência, Jung fala sobre a sincronicidade, existe um trabalho espiritual muito profundo. Então, o fato de queimar esses produtos e liberar um gás que era o mesmo, entende? Não que isso foi feito para isso, não foi feito para isso, entende? É algo que eles foram submetidos a um desencarne de uma forma que anteriormente eles também proporcionaram isso para outros irmãos nossos na época da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Mas é doído falar isso para uma mãe, para um pai, com certeza. Né? Não é? Só que também, vamos entender o outro lado. Estes espíritos teve uma chance maravilhosa. Eles vieram para o planeta Terra. Eles contribuíram com a alegria, com a felicidade da família. Eles cumpriram a missão deles. Eles mesmos pediram para, no dia 27 de janeiro de 2013, estarem juntos naquele local, cujo qual eles teriam que sanar esta dívida, que eles tinham consciência. Olha só, entende? se redimiram. Se redimiram, entende? Mas e o desespero, e a correria, e a dor, e sofrimento? Isto é inevitável, isso é do corpo humano. Isso nos coloca numa situação, quando você começa a ver que algo está pegando fogo, você já quer buscar proteção, entende? Sim. Mas não vai evitar se realmente estiver determinado que a gente tem que passar por isso. Olha só que interessante. Mas são espíritos que vieram, cumpriram a sua missão. São espíritos que, quando desencarnaram, foram muito bem acolhidos do lado de lá e que sabiam o que estava acontecendo ao pós-desencarne, entende? Que possivelmente depois vários deles relataram por cartas psicografadas o porquê que eles passaram por aquilo. Como tem espíritos que realmente no ápice do desencarne não entenderam o que estava acontecendo ou não aceitaram. Existe isso também. Mas do lado de lá existe um aparato muito grande. Vamos pegar um exemplo, se foram 240 pessoas que desencarnaram, nós tínhamos em média mais de 300 espíritos de luz esperando por eles. Olha só. Então esses espíritos já estavam lá prontos, esperando. Mas foram eles então que programaram o acidente? Não. Eles foram informados pela espiritualidade que um grupo seria deslocado do planeta Terra para o plano espiritual por uma tragédia coletiva e que eles tinham que estar lá para poder receber estas pessoas. Entre eles, parentes, amigos que já foram outroras, amigos que não reencarnaram nessa encarnação, mas de outras reencarnações. Entendi. E que quando você levanta e você olha e fala, nossa, eu te conheço, entende? Esse é o aparato da espiritualidade. É o conforto também, né, que traz. E na mesma época saiu alguns relatos
talvez quem está assistindo vai perguntar, é verdade de uma mulher de vermelho? Eu ia te perguntar, aliás, eu fiquei aqui, não queria te interromper, eu ouvi falar sobre isso. Isso. Essa mulher de vermelho causou um grande problema, né, para a construção da sociedade. Porque algumas pessoas começaram a associar a pombagira. Olha, intolerância religiosa. Você vê algo muito negativo, né? Uma mulher de vermelho, então você acha que é algo assim, que é do mal, né? Que é do algo mal demoníaco, e naquela situação. E foi onde as pessoas começaram a associar. É pombagira. Gente, pombagira é uma entidade da Umbanda, um ser iluminado, um ser maravilhoso, com ensinamentos de Jesus, com ensinamento dentro, né, do conhecimento da cultura deles. Não tem nada a ver com coisa ruim. Mas algumas pessoas começaram a associar. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Sim. Outros por intolerância mesmo, entendeu? Para poder alfinetar. Mas, de fato, existiu essa mulher, Elga? Bom, para os sobreviventes, alguns deles relataram que sim, que eles viram ela conduzindo algumas pessoas até o banheiro. E lá no banheiro encontrou-se um monte de pessoas. Muitos corpos. Existe um relato de algumas outras que viram ela no hospital. Inclusive uma pediatra atualmente, tem uma matéria dela, podem dar um Google depois, ela fala que ela não viu na boate, mas toda vez que ela estava no hospital, ela fechava o olho e ela via essa mulher chamando ela. E aí ela acordava. Ela até associou que talvez poderia ser a medicação. Mas outros relatos começaram a sair. Vamos analisar pela perspectiva espiritual. É possível que essa mulher tenha realmente conduzido essas pessoas até o banheiro? Sim, é possível. É possível que essa mulher seja um espírito maligno? É possível que essa mulher seja um espírito vingativo, desorientado, porque sabia que naquele local estava reunido aqueles que vitimizaram ela numa vida anterior, talvez na própria câmara de gás. Aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade e conduziu as pessoas. Mas, gente, Deus permite isso? Deus não permite nada. Entende? Aí nós temos que entrar numa outra questão de entender as ferramentas que são usadas pela espiritualidade e usadas por nós mesmos. Porque eu poderia olhar para ela e falar, não vou te seguir. Sim. Mas como eu tinha uma culpa interna, eu nem pensei duas vezes, eu vou te seguir. Entendeu? Entendi. Então pode ser que tenha acontecido que ela realmente fez isso. Não é um demônio, não é um espírito maligno. Não é uma pombagira. Não é uma pombagira. É apenas um espírito, talvez, perturbado, sofredor e oportunista, oportunista, entende? Entendi. Exatamente isso. Por que de vermelho? Aí você pergunta para o espírito, ele pode usar a cor que ele quiser, vermelho, preto, branco. Aliás, eu sempre falo para as pessoas, não achem que espírito que veste branco é espírito sempre de luz, tá? Com certeza. A gente sente algo pela sintonia. A gente é preso em certos paradigmas, né, Muito. Leandro? E isso aí, eles perpetuam em todas as situações. Mas a cor a gente pode estar com qualquer uma, com né? qualquer um. E por que talvez algumas pessoas viram vermelho? A própria projeção cerebral. Entende-se que uma mulher de vermelho pode ser a morte. Sim, entendeu? Toda aquela situação. Exatamente, entende? Entendi. Então, de fato, eu não tiro a legitimidade jamais dessa história. Quem falou que viu não estava mentindo. Ninguém inventa uma história dessa para ganhar mídia. Ainda mais sobre uma questão qual foi o incidente. E várias pessoas, inclusive, várias né, pessoas falando a mesma viram. coisa. Várias pessoas. Foi algo que realmente reverberou. Isso. Leandro... Só que, na mesma proporção que estava ela lá, nós tínhamos os seres de luz. Com certeza. Leandro, eu adorei esse bate-papo. Eu também. Por mim, eu ficava até amanhã conversando aqui com você. Mas não dá, nosso tempo passa rápido. Olha só, já foi o programa inteiro. Leandro, mas eu não vou deixar você ir embora ainda não. Antes de iniciarmos esse bate-papo, você falou que não ia viajar de avião esse ano. Você falou que adora viajar de avião. Pois é. Mas não ia viajar de avião. Aí eu falei, olha, eu acho que eu também não vou. Não vá. Gente, eu não sou disso. Tem uma vidente aí. Tem uma vidente por aí. Eu preciso passar isso pra frente. Leandro, você acredita em vidente? Analisa a vida das pessoas, entendeu? Analisa o fruto das pessoas. Eu não acredito em vidência, né, da maneira que ela é apresentada, Sim. quando você faz uma explosão de coisas, né? Aliás, nós não temos direito de ver nada da vida do outro. Entende? Se ver, a gente tem que ficar quieto. Mas esta vidente diz que é possível que neste ano caia um avião, né, no Brasil. Olha só! E lotado, né? Aí, beleza, eu já fiquei meio assim, eu falei, não viajo mais esse ano, cancela tudo. Meu senhor, cancelou as minhas férias. Cancela, na dúvida, falei, cancela. De avião eu não vou, não é verdade? Cancela, não vai de avião, vai de carro. Vou de carro, é só 2023, só né? 2020, a gente espera, né? É só 2023. Aí eu fui pegar
a rede social, aí tinha lá um story que era um episódio do Simpson, que mostrava que em 2023 um avião do Brasil ia cair, sofreu uma tragédia. Falei, agora que eu não vou mesmo. Senhor, entendeu? olha, cancelou definitivo Cancela, Helga. viagem. Agora as companhias aéreas vão Vão reclamar, viu, reclamar, Lê? eu tô ferrado. Procura o Simpson, gente, procura essa vidente, tá, Eu tá na vou internet, colocar entendeu? aí o link para as pessoas. Leandro Mas Dornelles, eu agradeço, viu? muito obrigada mais uma vez. Sempre que você vem aqui, é uma verdadeira oportunidade para mim e para todo mundo que acompanhou esse programa. Respeito muito o seu conhecimento. Obrigado. E de verdade, toda vez eu saio melhor desse bate-papo. Então a casa é sua, volte sempre. Pode deixar. Por favor. Eu volto assim, ó, recado final. Gente, viaja assim, tá de boa. Se tiver que acontecer, vai acontecer de qualquer jeito, Com né? certeza. Então, a regra é amar as pessoas sempre, respeitar sempre. E aonde que a gente for, Helga, você entra com sintonia de amor e de luz. O que te acontecer, o que vier a acontecer conosco, é para o nosso bem, é para a nossa evolução e para quem também está perto de nós, entende? Esse é o recado para você, é o recado para todo mundo e é o recado para mim também. É isso aí, Obrigado muito mesmo, obrigada. viu? Até a próxima, Leandro. Até a próxima.